Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras. Não? Estou mentindo? Então tá bom. Público presente, os que estão desde o início, os que chegaram, estavam em reunião, não é? Vamos falar desse tema daqui a pouco. Também os internautas, quero dar as boas-vindas. Essa noite fria nos ajuda com o raciocínio, não é? Toda vez que a gente consegue oxigenar o cérebro, a gente leva vantagem na discussão. E eu quero começar falando um pouquinho disso, desse mês de junho tão frio. Vou começar direto com as fotos, tá, Sônia? Eu me comprometi com essa causa, então todas as sessões do mês de junho, chamado Junho Vermelho, eu quero falar um pouquinho. Então, a doação de sangue no Brasil, ela tem uma característica muito própria, não é? Esse é o tema, eu vou deixar disponibilizado no meu site, no Facebook, mas para a gente entender um pouquinho, 93 milhões de bolsas de sangue são coletadas todos os anos no mundo. Porém, as taxas de doação representam menos de 1% da população em 77 países. No Brasil, de 3,6 milhões de bolsas de sangue coletadas anualmente, entre pessoas de 16 e 69 anos, que são doadores, né, que podem doar, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores regulares. Então, a gente precisa fazer uma pergunta, né? De fato, quando a gente se vê diante do problema, o quanto que a gente está preparado para reagir, não é? Eu dou sempre o exemplo de um atleta, não é? Então, se eu cismasse de fazer exercício e saísse daqui a pouco no final da sessão, eu pensando em correr até o Carrefour lá de Valinhos, tenho certeza que eu vou chegar ali na praça e não vou conseguir correr, né? Até porque a gente tentou jogar bola, né, Paulinho? O time da Câmara precisa de uma reformulação, não é? Que vergonha, né? Então, mas eu quero quebrar o clima para que, de fato, a gente pare e pense nessa realidade. A realidade da doação de sangue, ela pode estar dentro da nossa família, a necessidade, não é? Então, eu quero aqui oferecer ajuda à Secretaria de Saúde. Nós não temos a coleta padronizada na cidade de Vinhedo. Nós recebemos as grandes instituições, não é, que fazem as doações, elas são regulamentadas pelo Hemocentro de Campinas. Então, é necessário que, de fato, a gente faça essa pergunta, não é? A própria CLT, e aqui abre um parênteses, que, infelizmente, o nosso atual Poder Executivo Federal está tentando rapidamente tirar os nossos direitos, a CLT garante ao doador de sangue um dia de trabalho. Então, que a gente possa fazer essa propaganda. É importantíssimo esse tema. Então, só para a gente terminar como uma curiosidade, uma única doação pode salvar até 4 vidas. A doação de sangue, ela não enfina nem engrossa o sangue, é um boato, não é? Que a gente ouve as pessoas falar, não vou doar porque pode acontecer tal e tal coisa. Não existe ligação entre ganhar ou perder peso com a doação de sangue. E também uma outra situação que às vezes surge a dúvida, o período menstrual não é empecilho para a doação de sangue, não é? Então eu faço um convite que cada um de nós, de fato, divulgue para as pessoas. Eu trouxe hoje uma propaganda do Viva Melhor. Depois de amanhã, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, ele precisa ser cada vez mais divulgado, não é? Então, no dia 23 de junho, a Igreja Água Viva aqui em Vinhedo vai estar fazendo a coleta e eu vou entrar em contato com a Secretaria de Saúde para que a gente possa aumentar os pontos de coleta. Então, desse assunto é isso. No final de semana, como já foi falado aqui pelos vereadores, nós fomos convidados, como toda a população, não é? Como é importante para a cidade a gente ter as nossas válvulas de escape. Sabemos de toda falta de emprego, o índice muito alto de jovens sem o primeiro emprego, e aí na cidade várias festas nós acabamos participando. Como eu tenho 2 filhos, cada um numa escola, então eu quero aqui destacar, né, a festa do Colégio de Vinhedo, a festa da Antônia do Canto, as paróquias de São Sebastião, lá da comunidade Santo Antônio, a festa Germânia, é muita festa, né? Não tem tanto dinheiro para tanta festa, então eu procurava as festas mais em conta e a gente pensa no salário do funcionário público, por exemplo. Quero entrar nesse tema, não é? Na semana passada, o Decreto 146, de 2017, ele vem trazer algumas propostas de alteração
são 5 itens, mas vou falar de 3 principais que me chamaram a atenção. O primeiro deles, a modificação do CLT, né? Para quem está nos ouvindo talvez não conheça, a consolidação das leis do trabalho ela tem uma característica própria de proteção do empregado. Volto aqui a dizer que, infelizmente, na reforma trabalhista proposta pelo governo federal, do senhor presidente Michel Temer, que está por hora, senhor Michel Temer que tem tantos problemas, não é? E tem uma característica de pensar na modificação dos direitos do trabalhador e, infelizmente, não leva à discussão. E, desde 2 anos para cá, eu tenho encontrado isso muito na cidade de Vinhedo também. E com razão. Aqui eu não tiro a razão das pessoas reclamarem da política suja, a política ruim que está lá em Brasília. Mas a gente precisa também olhar a política da cidade. O problema não é só lá em Brasília, o problema pode ser aqui também na nossa cidade. Então, a grande preocupação que eu enxergo, mais uma vez, é a falta de discussão. E aqui eu vou abrir, como eu estou aqui como defensor da população, vou falar primeiro para vocês que estão aqui como funcionários públicos, não é? Sempre é importante a gente fazer essa leitura e esse exercício. O que eu posso fazer melhor como funcionário público? Quanto que eu posso ouvir mais? E eu tenho certeza que vocês fazem esse exercício. E o Poder Executivo, através do prefeito, do Jaime Cruz, eu vi que ele está usando muitas redes sociais, então eu proponho, de repente, um debate, não é? Uma transmissão pelo Facebook com uma discussão, a Câmara, como Casa das Leis, aqui, a gente conseguiria, tenho certeza que o senhor presidente abriria esse espaço para a gente discutir essas dificuldades com os trabalhadores. Eu venho do ramo privado e, por histórico, cada vez o outro ponto, não é? Cada vez que o empresário ele convida o funcionário a aceitar o banco de horas, pode parecer uma grande situação, não é? Porque aquele que trabalha no regime do CLT, no horário administrativo, as maiores dificuldades, eu não tenho tempo para ir no banco, eu não tenho tempo para ir no médico, eu não tenho tempo para ir no dentista, não posso ir na reunião dos meus filhos. E aí vem a fórmula mágica, que é a seguinte, olha, se você trabalhar mais, porque eu tenho pouco funcionário para atender a demanda, eu vou fazer com que você vai ter um banco de horas. Você não vai mais receber a hora extra. A geração de hora extra ela é uma matemática muito simples. Se eu tenho muita hora extra, é porque eu tenho necessidade de maior demanda. Eu preciso de mais funcionários ou porque, de fato, o atendimento, entre aspas, aí, né? Quando eu falo atendimento, não a pessoa, mas o serviço que está sendo prestado pode não atender a população. E se não atende a população, o maior prejudicado, que no caso da prefeitura é a população, é o cliente final, o que vai acontecer? Ele vai se sentir insatisfeito, não é assim que funciona? Se aumenta a carga horária, aquele que está trabalhando, porque também é comum para a chefia, é comum para o grande empresário, e infelizmente está ficando comum também para o Poder Executivo, achar que todo mundo gosta de fazer hora extra. É óbvio que os casos que já foram grandemente citados aqui pelo vereador Edson PC, vereador Rodrigo e outros vereadores já falaram também, os casos de geração de hora extra muito alto foram casos específicos para cargos gratificados. Não é o trabalhador que está ali no front. Vou dar um exemplo aqui. Nessa proposta de banco de horas, aí a gente tem os nossos alunos e os professores que sofrem tanto, não é? Aqui poderia abrir um parênteses e ficar 15 minutos falando durante o ano todo, seriam mais de 150 horas de quanto que o professor não é valorizado. Mas se a gente propõe o banco de horas, de um dia para o outro, o funcionário tem o dever, eu não estou questionando a lei, pelo que eu entendi do decreto, ela já existe como uma proposta de redução de horário voluntário, é isso, né, a proposta. E aí, no banco de horas e na redução do voluntário, vai causar um outro problema, talvez. Eu tenho 10 professoras, e as 10 professoras falam assim, eu quero o meu direito, eu tenho meu direito de banco de horas. E aí, como é que você vai solucionar esse problema? Não tem solução, é uma bola de neve, porque a solução, de fato, é redução de custo matemático. Redução de folha de pagamento para Poder Executivo, Prefeitura, é redução de secretariado, redução de cargo comissionado. Cada vez que você propõe, e aí, volto aqui a dizer, não é? Você trata o funcionário e deixa o funcionário sem alternativa. É óbvio que o funcionário vai aceitar o banco de horas, porque daí fica aquela... Parecia aquelas lendas de gerar o disco da Xuxa ao contrário, né? Mensagens subliminares.
Olha, é bom aceitar o banco de horas, né? Aí o funcionário vai falar assim, não vou aceitar. Que força que a gente tem? Ao longo do tempo, eu tenho visto, tenho acompanhado a redução da participação das pessoas. E aí cabe a cada um de nós, e aí é a nossa lição de casa, que eu fiz a proposta para vocês, como funcionários públicos. De fato, a gente precisa comunicar as pessoas e deixar o diálogo sempre aberto. Então, aqui me proponho novamente a fazer essa ponte. Tenho certeza que todos os vereadores aqui fazem também esse tipo de situação, porque também são muitas lendas que criam, não é? Então, ainda há tempo de diálogo. Eu vou me ater só a esses 2 pontos e deixar essa última reflexão para cada um de nós. Se aceitar o banco de horas, se a hora extra, de fato, ela se tornar exequível, né? Acabar com a hora extra e aumentar o voluntariado para que eu use meu direito de redução de salário e redução de tempo de serviço. É um outro problema que a gente pode causar. Fala assim, olha, eu vou reduzir meu salário 50%, vou trabalhar metade do meu tempo, e aí eu vou precisar encontrar um outro trabalho. Não é assim que funciona? Eu vou precisar sustentar minha família. E quem vai ser o maior prejudicado? Eu quero crer que é a população, em primeiro lugar, não é? Porque a gente, no serviço público, a gente está à mercê de cumprir o nosso trabalho para servir a população. E segundo ponto, infelizmente, os funcionários públicos novamente. A gente vem vindo aí como é que vocês chamam? O decreto da maldade, infelizmente. Eles ficaram bravos, né, com esse nome. Mas quando você não faz o bem, você está fazendo o mal. Então, consequentemente, se não é o decreto da bondade, é o decreto da maldade. Não é? Então, que a gente reflita sobre isso. Eu acho que o diálogo é a saída. Então, por essa noite é isso.